Bom dia a todos os ouvintes aí da FM, e o entrevistado de hoje é o professor Lorival. Eu quero aqui dar um bom dia ao professor, agradecer aqui o convite, certo, que foi formulado a ele e que gentilmente ele atendeu esse convite. Então, o nosso objetivo hoje aqui com o professor é exatamente que ele esclareça, certo, sobre esta possibilidade, certo, da sua pré-candidatura a prefeito de União, como é que ela vai se dar, por que partido. Então, essa é que, na realidade, nossa intenção, certo, é um professor, certo, de muitos anos aqui em União, certo, é o idealizador do Colégio Padre José Anchieta, certo, que todos conhecem. Então, é uma pessoa, digamos, que tem todos os requisitos, certo, para chegar, se for o caso, ocupar uma posição de destaque aqui na nossa sociedade, como prefeito, certo? Então, aqui nós vamos dar início a essa entrevista perguntando ao professor Lorival, se assim o queira ser chamado, certo? Como é que ele vê hoje o quadro político aqui dentro de União? Como é que ele tem observado esses desdobramentos aqui da política de União? E só para acrescentar alguma coisa ainda, professor, eu antes de ontem ouvi e vi uma entrevista do professor José Barros no programa do Pedro Alcântara, da TV Antena 10, em que, lá no final do programa, ele é perguntado sobre a possibilidade, certo, dele ser candidato, e ele deixou taxativamente, né, que não seria candidato, que estava tentando viabilizar, certo, uma candidatura aqui dentro do PT. E perguntou-se também a ele se haveria possibilidade de se coligar com o doutor Ricardo, e também houve uma negativa por parte dele, dizendo que o PT terá o seu pré-candidato. Como é que o senhor vê hoje esse quadro político aqui dentro da União? Bom dia, ouvintes da FM, União FM. Bom dia, Odilon. Bom dia, Nando. Bom dia, meu amigo Evandro. Bom dia, professor Chico Félix, meu grande amigo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a minha condição de estar aqui é mais como uma condição de um anticandidato, né? É uma pessoa que está pensando um quadro totalmente diferente do que a gente vê e do quadro que se mostra. Em segundo lugar, o quadro da política brasileira é um quadro lamentável, né? Porque formado por instituições partidárias, a grande maioria recheadas de corruptos, de pessoas inidôneas, né? Pessoas que não merecem muito crédito. E esse quadro, ele contribui muito para que o país atrase. Se você for observar, por exemplo, a questão do fundo partidário, né, aquilo que o cidadão vai pagar, vai contribuir com impostos para pagar campanhas eleitorais e financiar partidos políticos, é uma coisa absurda, né, e que a gente, de sã consciência, a gente não pode aceitar, porque enquanto nós temos, por exemplo, os serviços públicos funcionando mal, sem recursos, e de repente você vê do outro lado os partidos políticos com muita grana, muito dinheiro para financiar campanhas de pessoas que há muito tempo já estão no poder, se locupletando de toda essa verba. Então, eu acho que o cidadão, o verdadeiro cidadão, o pagador de impostos, ele tem que se colocar contra esse estado de coisa. E, em terceiro lugar, eu queria dizer uma coisa que eu aprendi. Eu tenho 61 anos e, ao longo da minha vida, eu tenho aprendido muitas coisas. E eu aprendi com um escritor francês, um professor francês chamado Roland Barthes,
que existem 3 momentos na vida da gente. O primeiro momento é aquele em que a gente ensina o que sabe. O segundo momento é aquele que a gente ensina o que não sabe, que é quando a gente ensina as pessoas a pesquisarem. E o terceiro momento, que é o momento da fase derradeira da vida da gente, é o momento em que a gente é obrigado a desaprender certas coisas, que é o momento da experiência. Eu entrei nessa fase. Eu entrei na fase da experiência, de desaprender certos conceitos, certas coisas, esquecer certas coisas que aconteceram comigo. Em quarto lugar, eu queria dizer que eu aqui não estou assim para questionar pessoas, nem A, nem B, nem C. Eu estou para questionar a situação vivida pelo município de União, que é uma situação de abandono. A cidade de União está jogada às traças, e eu, como morador da cidade, uma pessoa que escolheu viver e morar aqui, me sinto indignado quando eu vejo minha cidade com vários empreendimentos e uma cidade que não atrai ninguém, porque as pessoas, quando vêm para cá, elas ficam estarrecidas com o estado em que se encontra a cidade. Por essa razão, eu acho que o povo unionense, ele tem que tomar uma atitude. O que nós estamos vendo atualmente no quadro? Um monte de pessoas aventureiras que estão querendo se aventurar aqui na cidade. Assim como nós tivemos na eleição de governador, de deputado, um monte de aventureiros que vêm para cá. Professor Lorival, só lhe interrompendo um pouco, eu queria lhe fazer uma observação seguinte. Eu estou estarrecido com o que vem acontecendo nesses 2 dias aqui em União. Veja só, tem uma carreta aqui no meio da estrada, certo? E isso aí já há mais de 48 horas, certo? Nós já vamos para o 3º dia. Cadê o governador do estado do Piauí, certo? Que se dissesse não caiu uma ponte, a estrada foi interrompida porque, certo, de alguma maneira a água levou a estrada, mas nada, é uma carreta que nem virada está, atravessada no meio do asfalto, e todo mundo aqui, a cidade de União, o município de União, de Miguel Alves, de Lagoa Alegre, todo mundo, certo, tendo que fazer digamos, um percurso, certo, um desvio dentro do lamaçal por conta da pura irresponsabilidade do governador. Eu acuso aqui o governador do estado, que é o gestor do estado, é quem, digamos assim, é quem faz a gestão do Departamento de Estradas e Rodagem. Por que não se toma uma providência para se tirar? Fica aqui esse caos. Pelo amor de Deus, vice-governador, escute aqui, tenha piedade da população de União. Não é possível. Quantos dias nós vamos esperar para que se tome uma providência com relação a isso? Que coisa lamentável, senhor. E isto é uma grande vergonha. É uma grande vergonha. Sim, professor, pode continuar. Eu tinha que fazer essa observação. Certo. Para você ver o quadro que eu estou colocando, né? O povo de União sempre deu enorme votação a essas pessoas. E há mais de um ano que a estrada de União sofre lá na entrada, né, de Teresina, com 30 metros... Um pequeno trecho. 30 metros. Que significa... que ninguém toma providência, nós não temos político mais, nós não temos representante, nós não temos nada. União é uma cidade... É uma das 10 maiores cidades do Piauí, tanto em população quanto em arrecadação. Mas é uma cidade que ninguém que eu estou dizendo aqui, ninguém respeita. Por quê? Porque o que vem para cá é um monte de aventureiro. O povo de União é que sofre falta d'água, falta energia, estradas que não prestam, escolas fechadas, depredadas, esculhambadas. É isso que nós recebemos. Então, isso é uma coisa lamentável. E o povo de União tem que acordar.
Professor, a União tem que acordar. o professor Lorival, escute aqui. Você vê a situação de União com relação à segurança pública. União subordinada a José de Freitas. Que vergonha! União tem uma população superior a de José de Freitas. União economicamente é mais forte do que José de Freitas. A situação geográfica de União, digamos assim, favorece mais do que a de José de Freitas. E nós aqui subordinado a José de Freitas. Isto é, nós, certo? Eu, inclusive, disse ontem a um capitão, certo? Que eu iria encampar essa luta para que a União tenha o seu batalhão. Como é que Altos tem um batalhão? Como é que José de Freitas tem um batalhão? Cidades pequenas têm um batalhão e União não tem um batalhão. O que é que significa mais um batalhão para o Piauí? Mais policiamento, mais carros, mais viaturas, mais policiais, e dessa maneira você melhora a segurança pública. Veja bem, se uma viatura para José de Freitas, o que que ocorre? Vai para Freitas Nova e ela vem para a União. Que coisa absurda, é como o professor Lorival está dizendo, cadê nós hoje estamos à deriva, porque nós não temos políticos para lutar pela cidade de União. Professor, desculpe mais uma vez me interromper. Eu vou além disso aí, né? Nos últimos anos, União teve pessoas poderosas, de famílias poderosas, que são poderosas e poderosos com eles mesmos, não poderosos para fazer com que a cidade seja uma cidade respeitada. Todo mundo aqui, de qualquer partido, só se interessou em manter poder. É uma briga por poder. Inclusive, briga mesmo, né, de pessoas se agredirem, não só verbalmente, até fisicamente. É uma briga por poder. Briga, às vezes, até dentro da própria família. Isso, no Estado democrático, de direito em que nós vivemos, isso é, na minha opinião, o maior absurdo. As pessoas não podem jamais pensar em gerir uma prefeitura com ódio. E o que eu noto, que todo mundo que entra na prefeitura de União, no Estado, passa a governar com ódio. Se fulano não votou em mim, então nada para ele. Nada lá para onde ele está. Deixa acabar. Isso é ódio. Ódio gera ódio. Então, uma gestão pública, ela tem que ser pública, voltada para o público, para o pagador de imposto. Às vezes a gente até se omite de querer pagar imposto, porque a gente não recebe esse imposto de volta. Não tem esse retorno. Não tem o retorno. Olha, tem mais outra coisa. Que um amigo meu escreveu um negócio que eu achei interessante. Todo mundo pensa no pobre, nas pessoas pobres. Mas pensa nele para quê? Para manter ele pobre. Porque quanto mais pobre for a população, mais essas pessoas permanecem no poder. Então, isso é para mim a grande verdade. Pobre estuda onde? Em escola de pobre, que é a escola pública. Vai para qual hospital? Para o hospital público. Para quê? Para não ir para as profissões que os ricos têm e para morrer a míngua, que quando vão para os hospitais públicos, morrer a míngua. Então, todo mundo pensando em pobre, mas não faz nada por eles. Faz paliativos para ganhar votos. Pagam contas de água, de luz, de não sei o quê, para ganhar voto. Eu acho isso o maior absurdo, e o povo tem que acordar para isso. Que a gente existe, não é para esse tipo de coisa. Eu fico revoltado com isso, porque eu sou oriundo de famílias pobres, de trabalhadores rurais. Meu pai era fazedor de fumo. Então eu estudei, tá certo, eu estudei. Mas o que eu vejo é que a maioria não estuda, a maioria não tem condição de competir com pessoas que estudam em escolas privadas. Por que as escolas públicas não são iguais às escolas privadas? Por que os políticos não colocam seus filhos em escolas públicas? Porque eles sabem que ali é a escola para pobre.
que é para pobre ficar pobre, todo tempo ficar pobre. Os hospitais são desse jeito, que é para o pobre ficar pobre, morrer lá à míngua. Tem que marcar, tem caso aí que a pessoa vem marcar um procedimento aí na Casa Amarela e tá daqui a 3, 4 meses. Se o cara tiver uma doença grave, ele já morreu. Então isso é a brincadeira, né, que faz com as pessoas. Então quem é responsável por isso? São os políticos, lógico. São os políticos grandes responsáveis por isso, porque nada fazem para mudar o quadro em que se encontra. Eu volto novamente à questão dos empreendimentos. Você, Odilon, é um empreendedor. Eu fico pensando no meu amigo Elton, da frutaria, que está fazendo um empreendimento grande, importante para a União. Ele está fazendo um balneário que vai atrair gente. Mas quando o cara chegar lá de fora, que entrar naquele beco, para ir até o balneário, o cara vai se arrepender, porque é uma porcaria, né? A estrada, o calçamento arrancando, é uma coisa feia. Então eu acho que junto com o empreendimento, qualquer empreendimento, o setor público tem que dar respaldo àquilo, tem que dar suporte àquilo, tem que dar infraestrutura para que aquilo possa acontecer de fato. E nossa cidade, ela vive um momento importante economicamente. São vários empreendimentos que tem na cidade, muito importante, e isso faz crescer. E mais importante ainda, são os profissionais que saem daqui, vão lá para Teresina, se formam, voltam para cá, estão voltando para a cidade. Isso significa que a cidade vai se desenvolver, porque os seus filhos estão voltando. Está faltando quem? Os médicos, filhos de unionenses, vir para cá montar suas clínicas, porque a União já merece isso. Eu estive em Uruçuí, trabalhei em Uruçuí, e Uruçuí tem clínica para todo lado. Todo lado que você vai tem uma clínica. Tem clínica odontológica, tem clínica médica, tem pequenos consultórios. Quer dizer, e é uma cidade muito menor. Claro que lá tem mais recursos, né? Mas é uma cidade muito menor do que a União. Os empreendimentos acontecidos aqui na cidade são muito grandes. Eu fico observando as coisas como concorrência é importante em qualquer negócio. Tem gente que acha que concorrência é ruim. Não. Concorrência significa melhorar a qualidade de serviços, de prestação de serviço ao consumidor. Por exemplo, quando você chegou e colocou o seu posto todo equipado, todo bem, foi logo em seguida, todo mundo cuidou de ajeitar seus postos. Isso é bom para a cidade. Então, está faltando isso, a infraestrutura, melhorar a infraestrutura para dar condições para atrair as pessoas para a União. Eu vi hoje um vídeo de uma fazenda lá em Castelo do Piauí, uma fazenda chamada Cajuína Tia Júlia. Um empreendimento doido, né? De produção de cajuína, que é uma riqueza piauiense, é uma riqueza unionense. Aqui nós fazemos coisas artesanais, nós não temos condição de produzir. Então está faltando esse tipo de incentivo, de condição para as pessoas investirem mais em negócios, e eu acho isso extremamente importante para qualquer cidade, principalmente para a nossa, que é bem aqui pertinho de Teresina, tem todo um histórico ligado a Teresina, e tem condição de atrair investidores de Teresina, que em Teresina tem muita gente que pensa em investir, e assim melhorar a vida do unionense. As pessoas não podem ficar diretamente atreladas a emprego público. Isso um dia vai acabar, vai ficar uma coisa muito reduzida. Tem que apostar no investimento privado, que é esse aí que vai gerar emprego. É esse aí que vai fazer o município crescer. Correto. Professor Lorival, eu lhe perguntaria o seguinte, o que lhe motiva digamos assim, a ser um pré-candidato sem partido? Porque pela conversa que eu tive inicialmente aqui
com o senhor, certo? Foi colocado que o senhor vai ser um pré-candidato sem partido político, né? E o que lhe motiva a ser, digamos assim, um gestor aqui, um provável gestor aqui dentro da Prefeitura de União? Na verdade, eu não tenho pretensão pessoal. Eu não estou aqui me colocando porque eu quero poder. Aliás, uma das coisas que eu não quero ter nunca na minha vida é poder. Eu quero ser sempre o cara humilde, o filho do Antônio Félix, da dona Binar, um professor, como eu sou, que tenho formado 4 gerações, porque eu já tenho 41 anos de magistério, já são 4 gerações que passam por mim. Hoje eu sou professor no Instituto Federal, no curso de matemática, formando pessoas, ajudando a formar pessoas para o magistério. Então, o que eu tenho analisado é exatamente a minha tomada de decisão ojeriza a partido político. Porque eu fui filiado a 2 partidos. O primeiro partido foi o PT. Eu fui filiado em 1985. 5 anos após a criação do PT, eu era filiado ao PT pelas mãos do senhor Manuel Otávio. E em 88 eu fui candidato a prefeito, inclusive concorrendo com você e o Mário Maia, para ver quem é que ficava em último. Se era eu ou se era o Mário Maia, que você era o vice. E vocês tiveram 900 e poucos votos e eu tive 816, andando de bicicleta. Então, assim, eu tenho também esse histórico de partido. Na época, o PT era um partido realmente que tinha uma ideologia bacana. Depois o PT se prostituiu. E aí ele se prostituiu porque ele começou a andar com prostitutos de partidos. E aí, pronto, acharam bom, e aí prostituíram o Brasil. O Brasil hoje é uma grande prostituta por conta do Partido dos Trabalhadores, que roubou tudo. Quer dizer, hoje o país está numa situação difícil por causa da Petrobras, por causa de vários escândalos aí com o Odebrecht, com tal, propina para tudo quanto é lado. E essas coisas envolvem todos os partidos. Não é só um, não. Envolvem todos. Agora, todos estão envolvidos. É bom que se deixe registrado aqui, não é fazendo defesa do Partido dos Trabalhadores, que essa roubalheira vem vindo desde a época do Império, certo? Viu? Naturalmente que ela se acentuou aqui mais nesses últimos governos, né? Viu? Mas o que se sabe também é que no governo do próprio Fernando Henrique parece que houve também muito desvio com essa questão da privatização, né? Mas só que de forma institucionalizada, assim, é a primeira vez que aconteceu, de forma institucionalizada. Você criou uma instituição para fazer isso aí. As próprias empresas já criavam um segmento do Caixa 2, que era para jogar dinheiro para eles. Então, é uma coisa institucionalizada, que houve, o homem rouba desde quando é homem. E com relação ao fundo partidário que você mencionou há pouco, é uma maneira também de mascarar o problema, porque você tinha Caixa 2, né? Aquelas doações que se diziam que eram doações, na realidade eram propinas, né, que se davam a diversas pessoas de diversos partidos, e com isso aí, certo, houve uma fiscalização muito forte, digamos, o Ministério Público agora está muito atento a essa questão de doações e etc., e a maneira agora que se criou, certo, de se financiar a campanha é exatamente através do fundo partidário, que eu acredito que isso aí não vai vingar por muito tempo, porque a sociedade não vai aceitar, certo, uma montanha de dinheiro dessa, certo, para se jogar para partido, para se jogar para políticos, para pré-candidatos. Então eu acho que é uma farra muito grande e isso aí vai ter que ter um basta. Bem, vamos aqui a um pequeno intervalo e nós retornaremos rapidamente. Voltamos aqui novamente com o programa, o entrevistado do dia hoje aqui é o professor Lorival, e eu quero pedir desculpas a ele
pelo fato de ter interrompido, certo, digamos, uma linha de raciocínio que ele vinha desenvolvendo, mas eu peço a ele para retornar esta linha aí de posicionamento. Sobre a questão de candidaturas avulsas, né, candidaturas sem partido, sem você estar ligado a nenhum partido, que já é uma prática nos países democráticos do mundo, como, por exemplo, nos Estados Unidos, sempre tem candidatos independentes, sem partidos políticos, sem filiação partidária. E o caso, por exemplo, do presidente da França, que é Emmanuel Macron, que foi eleito sem vinculação partidária, e são vários países, são muitos países. Poucos são os países democráticos, né, que ainda estão nessa mesma situação do Brasil, que querem que a pessoa seja filiada a um partido. Só que existe um processo que foi movido aí por uns candidatos avulsos, e o ministro Barroso já disse, inclusive para todas as mídias, que vai liberar as candidaturas avulsas no primeiro semestre. Então, as candidaturas avulsas, elas encontram respaldo, Odilon, num pacto que foi feito lá em São José, acho que é na Nicarágua, né? Não, na Costa Rica, São José da Costa Rica, em 1969. E ela foi ratificada pelo Congresso Brasileiro em 1992. O que é um pacto internacional? O pacto internacional, ele funciona quando ele é ratificado pelo Congresso Nacional como uma lei, como uma regulamentação de uma lei. E o que diz o artigo 23 desse pacto? Diz que qualquer cidadão que vota, ele pode também ser votado. E não, em nenhum momento o pacto especifica filiação partidária. Então, o ministro, como a ex-procuradora-geral da República, ela também fundamentou o pedido dela para liberar candidaturas avulsas a partir disso. Isso seria muito importante se acontecesse para o Brasil, porque aí as pessoas independentes, as pessoas livres, as pessoas sem vínculo nenhum com essa roubalheira toda, com essa bandidagem toda, com essa falta de compromisso, as pessoas pudessem também lançar seus nomes para cargos eletivos, inclusive de presidente. Por exemplo, tem uma pessoa que não quer se filiar em nenhum partido e quer se candidatar, ela vai poder. Eu estou apostando nisso. E se houver essa abertura, o meu nome vai estar colocado. Não porque eu queira que meu nome seja importante, que eu me considere melhor do que ninguém. Não é nada disso. Isso aqui é uma ideia que eu quero passar para as pessoas e que eu acho que os unionenses têm que tomar consciência disso. Nós fomos entregues durante esses anos todos de união nas mãos de grupos que se interessam não pela cidade, mas se interessam pela manutenção de poder. Então, eu acho que tem que acabar com isso e a gente tem que voltar os olhos para a união, voltar os olhos para quem empreende em união, voltar os olhos para as pessoas que trabalham e residem em união. Eu até, Odilon, eu rabisquei umas ideias que eu acho fundamental. A primeira ideia o município precisa dessa quantidade de assessorias que são de livre nomeação de um político? É claro que não, porque esses assessores, na maioria, não vêm nem dar expediente na cidade. São pessoas que vão receber o dinheiro do cidadão e na conta, ficam lá em Teresina ou lá em outra cidade, porque a gente tem casos de assessores, secretários, etc., que não são do município. Eles moram em outros lugares. E o que é que nós temos hoje aqui no município? Pessoas altamente qualificadas e que poderiam perfeitamente
assumir esses cargos porque conhecem os problemas da cidade, porque eles vivem na cidade. Então, a primeira ideia era essa, né? Acabar com isso, né? E uma prefeitura de união, ela precisa desse monte de secretaria? Por exemplo, para que uma secretaria de desenvolvimento? Serve para quê? Alguém já viu alguma atividade promovida por essas pessoas? Secretário de gabinete. Professor, falando em Secretaria de Desenvolvimento, existe essa secretaria mesmo aqui no município? Existe. Não sei quem é o secretário, mas que ela existe, existe. Ela existe, pode ter certeza que tem secretários e tem assessores, né? Sempre teve. Bem, então, um apelo ao secretário de Desenvolvimento, que eu não sei de quem se trata, eu não sei nem se há realmente, mas o senhor está afirmando que sim, para que ele ele está sendo convidado, certo, a vir também, aqui ao Mesa Redonda, colocar para a população, certo, o que tem sido feito em prol da população para trazer desenvolvimento para essa cidade. O convite está aqui no ar. Pois é, eu estou dizendo que a minha ideia é que esse tipo de secretaria não serve. Por quê? Porque você pode fazer isso diretamente, uma direção diretamente ligada ao prefeito. Outra coisa, para que secretário de gabinete? Secretário de gabinete em cidade pequena serve para quê? Se o prefeito poderia ter um secretário, uma secretária, para fazer o mesmo papel. Então, há alguns desperdícios que tem que ser cortados. Não é cortar salário de professor, é cortar aquilo que não serve. Se não serve para o município, corta. Tem que cortar. Né? Então, o primeiro ponto seria esse. O segundo ponto, nenhum secretário deveria morar fora. E nem o prefeito. Não deveria morar fora de União. Ele deveria vir residir aqui para conhecer os problemas. Os secretários, do mesmo jeito, tem que ser da cidade. Tem que morar na cidade. Tem que ter negócios na cidade. Não pode ser malandro. Secretário, gestor público, não pode ser malandro. Com relação a essa sua segunda proposta, que você colocou aqui, de secretários que devem residir em União, como é que o senhor vê hoje a situação aqui dos secretários do atual prefeito? Se enquadra dentro do que você colocou aí? Não, nem ele, inclusive, né? O que eu estou dizendo assim é que, para mim, prefeito de União, secretários de União deveriam morar em União, residir, trabalhar em União. Trabalhar em União. Prefeitura não é empresa individual, não é empresa privada. Na empresa privada, eu ponho meus filhos, eu ponho minha mulher, eu ponho meus sobrinhos, quem eu quiser, porque é individual, é minha a empresa. Mas na gestão pública, a gestão pública não é para acomodar parente, não é para acomodar irmão, nem sobrinho, nem ninguém da minha família. Nós temos uma escola e lá trabalham vários parentes meus, mas lá é minha. Então eu tenho o direito de botar. Você bota seus filhos para trabalhar com você. Mas na gestão pública, ora, onde é que está escrito que a mulher do prefeito tem que ser secretária? Onde é que está escrito? Mas a primeira coisa que o prefeito faz é botar a mulher numa secretaria. Está errado. Lá a prefeitura não é lugar para acomodar emprego para ninguém, a não ser através de processos seletivos. Se for feito processo seletivo, tudo bem. Mas tem que ser com honestidade, né? Então, é absurdo isso. Você usar uma gestão pública para você acomodar parentes seus, sem concurso nem nada. Eu acho isso, para mim, o maior absurdo que pode existir. Pode ser agora, pode ter acontecido já no passado, ou em outras gestões, está tudo errado. Na minha opinião, né?
Não sei se o povo concorda com isso, porque às vezes nem os parentes da gente concordam, né? Porque eles dizem logo assim, agora que tu conseguir isso aí, tem que me ajudar, tem que fazer. Aí eu digo sempre para os meus, querem ser ajudados? Estudem, façam concurso, né? Como realmente minha família, nós somos 11 irmãos, e nossos irmãos todos trabalham porque fizeram um concurso e alguém que não fez concurso trabalha na iniciativa privada. Professor Lorival, eu não é saindo desse assunto, certo, que você ainda vai continuar, certo, com o que você vem desenvolvendo, mas eu queria lhe fazer uma pergunta, acho que oportuna, no sentido de que essa semana, ou acho que no final da outra semana, aconteceu aqui o fato do prefeito ter retirado o segundo turno, segundo consta aí, parece que de 200 e poucos professores. Eu não sei bem ao certo, eu estou vendo aqui na reportagem, viu, que o sindicato coloca como de 238 profissionais que perderam o segundo turno. Né? Como é que o senhor analisa essa medida tomada pelo prefeito? Olha, na verdade, isso não é uma coisa só da agora, não. Normalmente, quando um prefeito entra, que não foi o caso dele, que ele está na saída, né? Mas normalmente, quando o prefeito entra, a primeira coisa que ele faz é tirar o segundo turno das pessoas. Então, na minha opinião, isso é de uma inabilidade política sem tamanho. Mexer com um profissional da qualidade de professor é mexer com um formigueiro. Então, se o prefeito, ou quem quer que seja, mexeu com o professor, pode ter certeza que tem desdobramento, né? Pode ter certeza, porque ele tem um sindicato forte, o sindicato dos servidores é forte, na pessoa da professora Lucélia, é uma professora honesta, que faz um trabalho que não existe nenhum igual aqui no Piauí, sem partido, que é o que eu sempre defendia, era que quem fosse de sindicato não poderia estar afiliado a nenhum partido. Por quê? Porque entrasse o partido que quisesse, ele estava lá defendendo o direito da sua classe. Então, é o que acontece com a professora Lucélia. A professora Lucélia Saraiva merece todo o respeito por representar bem os professores de união. E eu não estou falando isso aqui com demagogia, não. Eu estou falando porque eu fui secretário, convivi muito bem com a Lucélia, porque quando começava uma coisa, eu chamava logo a Lucélia para a gente discutir, para não deixar que a coisa se assanhasse. Né? Inclusive, quando eu era secretário, eu tive enfrentamentos com o prefeito por conta disso. Porque ele dizia, rapaz, temos que cortar para economizar. E eu digo, mas não de professor. Professor, analisando a coisa mais dentro, digamos assim, do seu mérito, veja bem, se os prefeitos que entram, ou no caso aqui do atual, que cortou, ou dos futuros que possam cortar, isso aí é um benefício, digamos, que está se dando ao professor, sem ele, digamos, estar cumprindo aquela carga horária, porque a partir do momento que você corta o segundo turno, subentende-se o quê? É que boa parte dos alunos vão ficar sem aula, porque aquele professor, se ele tinha um segundo turno, é porque naturalmente ele deveria estar em sala de aula. Como é que funciona isso? Olha, na verdade, muitas pessoas fizeram concurso para 20 horas. Então, legalmente, elas têm direito a 20 horas. Só que o plano de cargo e salários dos professores, ele permite ao gestor, em caso de necessidade, que ele conceda o segundo turno. Mas essa concessão de segundo turno, ela não deve utilizar critérios políticos. Ela deve utilizar critérios da gestão. Né? Da gestão. Há necessidade? Há. Então, contrata quem tem 20 horas. A Prefeitura de Teresina faz assim. Só que lá em Teresina, eles são espertos. Eles pegam os professores, o professor solicita e a cada 6 meses eles renovam. Eles fazem por 6 meses
e depois eles renovam. Aqui virou uma coisa permanente. Porque aqui era para ter o quê? Portaria, só que é muita portaria. A negrada não vai fazer portaria para professor. Ele tinha que botar a portaria dizendo que a validade daquele contrato, daquelas 20 horas, vai de tanto de fevereiro ou de março até 31 de dezembro. Porque na hora que colocou lá, janeiro não está mais. Mas agora, quando os professores estão de férias, aí o gestor vai e anuncia, através de um decreto, que está tirando o segundo turno, isso é de uma insensatez incrível. Então, eu acho que é muita inabilidade política, tanto do gestor, quanto do gestor maior, quanto do gestor da educação, que não foram capazes de resolver a situação. Porque, veja bem, eu vi aqui nessa matéria que os professores, certo, vão entrar em greve com relação a isso. Eu lhe perguntaria, essa greve é legal? Ora, veja bem, eu acho que a greve é sempre uma tomada de decisão, a última coisa que se toma para resolver um problema. Eu penso que não é bem isso aí, porque quando você faz isso, você tá corroborando com aquilo que os políticos querem. Você pensa, imagina que um gestor vai ficar preocupado que as escolas estão fechadas? Não, vai não. Por quê? Porque quando elas estiverem fechadas, o gestor não paga transporte escolar, economizou transporte escolar, não paga merenda. Não, quer dizer, para eles é uma economia. Aí os professores, eles entram nessa onda. Então, há outras formas de você estar pressionando, né? Não apenas através da greve, mas através de uma negociação conversada. Aí sim, quando aquela negociação não der certo, aí parte-se para o confronto. E nesse caso, quem é que vai ficar prejudicado? Como sempre foi? As crianças pobres. As crianças pobres. É aquela história que eu falei lá no começo. Todo mundo pensa nos pobres. Todo político pensa nos pobres. Mas o que eles querem, de fato, é que os pobres permaneçam pobres. E outra coisa, professor é uma profissão importante, muito importante. Mas hoje, quando você vê, é uma profissão de pobre. As pessoas que estudam em escola pública, quando conseguem ir para a universidade, vão para as licenciaturas, porque os cargos, as profissões, medicina, não sei o quê, vão para aqueles que estudam nas escolas, nas boas escolas privadas. Então, é assim um jogo, né? E muitas vezes a gente entra nesse jogo. Então, em vez da gente estar preparando os nossos alunos para o enfrentamento político, nós estamos preparando uma massa de ignorantes, que é isso que normalmente acontece com a escola pública. Com relação a isso aí, eu acho até que o senhor tem razão. Veja bem, eu fui professor também da Universidade Federal do Piauí por 35 anos, e o que eu percebi ao longo desse tempo? É que, na realidade, as universidades públicas, digamos assim, pelo menos têm um conceito de serem as melhores universidades do país. Elas, na realidade, na sua grande maioria, nos seus bons cursos, como, só para citar aqui um caso medicina, são sempre ocupados, essas vagas são ocupadas por pessoas de alto poder aquisitivo. Certo? Por que isso? Porque são pessoas, conforme o senhor colocou aqui, que são educadas em escolas particulares, né? Particulares. Geralmente tem mais tempo do que o pobre para estudar, tem disponibilidade de tempo maior também, então leva vantagem com relação às pessoas mais humildes na concorrência do vestibular. Então, veja bem, na minha opinião, eu não sei, eu já vi muita gente se colocando contra essa opinião, mas a escola, a universidade pública, certo? Ela deve ser pública só para quem não pode pagar. Aquelas pessoas que têm possibilidade, ou digamos assim,
na realidade, que tem disponibilidade para pagar, que sua família tem poder aquisitivo, elas deveriam pagar escola pública, como acontece em vários países da Europa, inclusive nos Estados Unidos. E deixar para a pessoa pobre, certo? Naturalmente que tiver acesso à universidade pública, essas não pagariam, correto? O que o senhor acha sobre isso aqui que eu estou colocando, professor? Não, eu acho o raciocínio, o seu raciocínio, ele baseia-se no que a gente tem observado. Só que, na minha opinião, o que está faltando é você equiparar as escolas públicas às escolas privadas, para que todo mundo tenha a oportunidade e condições de estudar na escola pública. Não só o pobre, não. Qualquer pessoa não é pública. Então, mas para quem pode pagar, professor, não, eu acho que deveria pagar. É porque quando nós falamos no que é público, é para todos. Sim. Não é só para uma classe, porque senão eu vou fazer divisão. E por que há essa divisão toda? Por que o governo criou cota? É porque a escola dele não presta. Então ele vai criar cota para que aquele aluno pobre possa entrar, mas ele entra já defasado. Quando ele chega lá no curso, ele não consegue acompanhar, porque ele tem problema de aquisição de conhecimento. Então, o que está faltando não é cota, está faltando é melhorar a educação pública. Você já imaginou se todas as escolas de educação básica fossem no mesmo nível dos institutos federais? É lógico que a educação ia melhorar. E por que não é? Deveria ser. Deveria todas as escolas públicas, como queria o senador Cristóvão Buarque, todas elas deveriam ser federalizadas, para que o ensino pudesse se equiparar. E não ter essa história de escola de rico e escola de pobre. Era todo mundo ter as mesmas chances. Eu penso, hospital público, não é só para pessoas pobres não, morrer lá não. Era para todo mundo chegar lá, ter o acesso. Afinal de contas, todo mundo paga imposto. É pobre, é rico. Só nesse ponto aí todo mundo se nivela. Porque todo mundo paga imposto. Todo mundo paga imposto. Empregado, desempregado, todo mundo paga imposto. Então, o que está faltando? É colocar as coisas para funcionar da forma correta. Por exemplo, nos municípios já existe uma coisa constitucional, repasse constitucional, e também que está na lei, que cada município tem que gastar 25% no mínimo com a educação. 25% no mínimo. Com saúde é 15%. Por que não é 25% também? Se saúde é muito mais cara do que a educação. E por que os orçamentos federais, por que nossos senadores, nossos deputados, eles não modificam essa lei? Por quê? É porque tem interesses econômicos por trás disso aí, que não deixam que essas coisas aconteçam. Já pensou o que seria, por exemplo, desses planos de saúde? Plano de saúde é uma coisa absurda, né? O que eles pegam das pessoas e pagam mal os médicos, pagam mal os hospitais e ficam com o dinheiro. Agora, você imagina se os hospitais públicos funcionassem como os hospitais privados, a coisa era diferente. Professor Lorival, eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte, certo? Que ele pergunta o seguinte: o senhor foi secretário na gestão de Gustavo. Hoje você é candidato, como fica? Não fica, né? Porque antes eu coloquei, né, que a gente tem uma fase que a gente ensina o que sabe. Tem outra que a gente ensina o que não sabe. E tem outra da experiência. Durante a vida da gente acumula experiência. Eu gosto muito de dizer para as pessoas que não cobrem de mim coerência. Eu não sou coerente naquilo que eu falo porque eu aprendo. E toda vez que eu aprendo uma coisa nova, eu mudo de opinião. Porque eu aprendi uma coisa nova. Eu não vou ficar defendendo. Eu não sou do tempo que pau que nasce torto, morre torto.
eu sou uma pessoa que aprende. Com relação a isso que você está falando, eu me lembrei aqui de uma frase do saudoso Petrônio Portela, que ele dizia o seguinte: só não muda aquele que se demite do direito de pensar. Exatamente. Eu venho acumulando ao longo da minha vida experiência e estudo. Eu sou um cara que estuda, que aprende. Eu sou um bicho que aprende. E eu gosto de colocar essas coisas. Se tem uma coisa na minha vida que eu gostaria de esquecer, era de ter sido secretário de educação. Isso eu falo sem nenhum constrangimento. Por quê? Porque secretário de educação em município, e qualquer secretário, não serve para nada. Não serve para nada. Ele não tem autonomia, ele não tem um plano, porque tudo é controlado pelo gestor. Então, para que secretário, se ele não tem poder de nada? Eu sou um professor que tenho ideia, tenho pensamento, mas eu nunca pude colocar em prática o que eu penso. Mas, professor Lorival, será que esse engessamento aí não seria só no caso do Gustavo? Será que os outros não acha que é tudo engessado? Porque é uma cidade pequena. Olha, qual é o político que vai entregar uma secretaria de educação praticamente a metade do orçamento do município na mão de um cara que não é político? Quem é que vai ter essa coragem? Volta aquela pergunta aqui, vamos ouvir aqui a participação de um ouvinte. Ali, professor Lorival, ele pergunta o seguinte: do seu ponto de vista, quais as principais carências do município no que diz respeito à população da zona rural, que na maioria das vezes só é lembrada no período de campanha? Pergunte ao pré-candidato professor Lorival, Jackson Lima. Jackson Lima? Pois é. Jadson Lima. Eu agradeço muito a participação do Jadson, né? Porque é o seguinte, eu acho que gestor público, ele pensa em poder. Ele não pensa em administrar. Ele pensa em ter muita gente aplaudindo ele, batendo palma. Porque se ele pensasse em administrar, ele saía daquela prefeitura, ele andava a pé, ia nas comunidades, conversar nos bairros para discutir prioridades para cada bairro. Prioridades. E aí ele teria que dizer o seguinte: tudo bem, vocês têm essas prioridades. Eu não posso fazer todas, mas eu posso fazer qual é a mais necessária? Aí é essa, pois essa daqui vai ser feita agora. É conversar, não custa nada você ir nas comunidades, conversar com as pessoas e saber delas o que elas estão precisando. Para mim, isso é gestão participativa. Para mim, isso é dar poder a quem realmente tem, que é a população. A população é que sabe. Se você quer construir alguma coisa, não diga eu vou construir. Diga, nós vamos fazer, mas vá conversar com as pessoas para saber se as pessoas realmente querem aquilo que você está imaginando. Você vá lá e converse. Então, eu não vou dizer que eu seria nada disso. Eu só estou dizendo aqui que, para mim, na minha concepção, eu que aprendi muito na minha vida, trabalho coletivo, respeitar trabalho de equipe, eu só entendo gestão pública como um trabalho em equipe. Eu não entendo como uma pessoa que chegou e vai resolver o problema de todo mundo. Eu não entendo ninguém. Por exemplo, as pessoas ganham uma eleição, vão na casa das pessoas, batem no ombro, abraçam e tal, depois se trancam dentro de um carro com ar-condicionado, não abre mais aquela porta para ninguém, né? Fica correndo quando vê uma pessoa dando com a mão, não para, com medo das com medo de ser cobrado que não podem ser cumpridas. Exatamente, porque não vão nas comunidades para conversar. Estão indo agora, que é tempo de eleição, aí todo mundo vai para os bairros, vai dizer o que vai fazer, que na minha opinião é o maior absurdo. Você tem que ir depois. Agora eu fui eleito, eu quero saber aqui do bairro São João, vamos reunir todo mundo aqui no bairro São João e vamos perguntar à população do bairro São João o que eles precisam. Vamos lá no Parque Beira Rio. Ei, povo aqui do Parque Beira Rio, o que está faltando aí? E vamos fazer isso aí.
Eu acho que é assim que tem que fazer. Não é esse negócio de... Tanto é que a gestão pública, ela é impessoal. Não tem negócio de eu. Ela é nós, é o povo. Então ela é absolutamente impessoal. Professor Lorival, nosso tempo aqui já está, infelizmente, certa conversa nossa está... Então, aqui, antes da gente pedir as suas considerações finais, vamos ouvir aqui esse áudio. Bom dia, professor Lorival, bom dia a todos. Eu sou um admirador muito do professor Lorival, acompanho sempre, principalmente pelas redes sociais, né? Está sempre escrevendo bons textos, usa a rede social de uma forma que vale a pena a gente pesquisar a rede do professor e ver o que ele postou naquela hora, naquele dia. Eu apoio muito, se realmente desse certo, essa questão da campanha, do nome dele ao cargo de prefeito de União. E, professor, você, como foi secretário de Educação, é professor, e se eu não estou enganado, na época de sua gestão, algumas escolas foram nucleadas, e isso foi intensificado na atual gestão. Você concorda com essa questão da nucleação das escolas, ou não há essa necessidade dessa divisão assim, de séries? Eu pergunto aqui se eu posso responder. Com certeza, professor. Olha, é o seguinte, nucleação de escola envolve uma série de coisas. Primeiro, tem que conversar com a comunidade. Quando eu fui secretário, eu próprio ia às comunidades conversar e explicar por quê. Agora, aí tem que ter o comprometimento da gestão de dar transporte escolar, que é um negócio complicado, mas tem que dar transporte escolar para as pessoas e tem que dar toda uma infraestrutura para que elas vão para uma escola nucleada. Uma escola nucleada, quando ela é planejada, ela é uma escola para dar um atendimento melhor às crianças, aos adolescentes, para melhorar a qualidade. É claro que se uma escola tem acima de 20 alunos, 15 alunos, a gestão pública tem que botar professor lá, porque sai mais barato do que ficar contratando ônibus. Mas se as escolas 2 quilômetros de uma escola grande, 2 quilômetros, você dá bicicleta. Se é 2 quilômetros, dá bicicleta para as pessoas, para elas irem para a escola, porque 2 quilômetros qualquer pessoa roda de bicicleta. Eu faço esse percurso a pé todo dia, lá da minha casa até a minha escola. Então eu acho que a nucleação, se ela for planejada, discutida com a população, com as principais pessoas envolvidas, eu acho que ela contribui para melhorar a qualidade. Não assim, atropeladamente fazer nucleação, sem consultar. Se a população não quer, não tem que discutir, porque eles é que gerem o recurso público. Então não há o que discutir quando uma comunidade não quer um benefício. É burrice de gestor querer fazer isso. Bem, professor Lorival, eu agradeço aqui bastante a sua entrevista, muito esclarecedora, e com certeza nós teremos mais uma oportunidade, mais outras oportunidades aí pela frente. E eu pediria aqui, nesse momento, que o senhor fizesse as suas considerações finais, viu? E de já agradeço bastante a sua presença aqui no nosso programa Mesa Redonda. Eu aqui agradeço, né, ao convite, e o meu trabalho é didático, não é político. É um trabalho didático, eu sou professor, e é um trabalho didático. Eu queria que usar a didática para administrar a cidade. Mas não eu, coletivo, as pessoas. Eu gosto de trabalhar conversando. Eu fui secretário, pode perguntar a quem quer que seja que trabalhou comigo. As reuniões que eu fazia e o que eu falava para eles. Era todo o tempo falando, nada de pessoal, nada de individual, aqui nós somos coletivo. Não quero que ninguém trate professor mal, cansei de falar isso. Não é para tratar professor mal. Professor não pode ser tratado mal. Professor é para ser tratado bem. Então,
Assim, eu queria agradecer essa oportunidade, que na verdade esse meu trabalho é didático, eu tenho uma responsabilidade, não só como professor, mas uma responsabilidade social importante. Eu acho que as pessoas precisavam ouvir isso que eu estou falando. Correto. Muito obrigado, professor.